Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus para você que está ao vivo e para você que em algum momento verá esse devocional. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e não deixe de se inscrever nesse canal. Que Deus possa abençoar a sua vida e eu quero meditar com você hoje no texto de 2 Reis, no capítulo 4. O tema do meu devocional é: você está pronto para viver o seu milagre? Olha o que diz o texto da palavra do Senhor aqui, ó. Eliseu lhe perguntou: o que eu hei de fazer por você, mulher? Dize-me, o que você tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ele disse: vai, empresta vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Esse texto fala da história de uma mulher, uma viúva, desesperada, que pede ajuda ao profeta Eliseu. Ela estava endividada e tinha 2 filhos para sustentar. Olha que interessante. Detalhe que ainda por cima, por causa dessa dívida feita pelo seu marido antes de falecer, ela corria o risco de seus filhos virarem escravos como forma de pagamento. Porque ela diz para o profeta Eliseu assim: eu estou perdendo os meus filhos se esse problema não se resolver. Eliseu então perguntou para ela o que ela tinha em casa. Ela falou assim: apenas botijas de azeites vazias, não cheias. Ele manda ela pegar vasilhas emprestadas com os vizinhos. E aqui é uma coisa interessante. Aqui vem um princípio fundamental na nossa vida diante dos milagres, que é obediência incondicional. Porque ela poderia ter falado assim: poxa, eu chego aqui com um problema do tamanho e esse profeta me manda pegar vasilha emprestada para os vizinhos, né? Não, mas ela obedece. E à medida que ela traz essas vasilhas vazias, ela tinha um pouquinho de azeite na casa dela. E diz que ela foi deitando azeite, o azeite foi multiplicando, foi multiplicando, foi multiplicando. O azeite não parou de correr, a multiplicação do azeite, apenas quando a última vasilha ficou cheia. A minha pergunta para você, diante desse texto, é: o que você está esperando o seu milagre? Quantas vasilhas você separou? Muitas ou poucas? Como está a sua expectativa, né? Quando aquela mulher se viu com tanto azeite, ela pôde vender, sanar sua dívida e ainda usar o que sobrou, né? E ela não desperdiçou o seu milagre. Deus tem reservado muitas coisas para nós. A pergunta é que às vezes nós não temos consciência de como Deus vai trabalhar. Porque nós temos uma visão equivocada, às vezes, de um milagre que precisa acontecer na nossa vida. Geralmente, quando nós estamos com um problema assim que ele é impossível resolver e foge da nossa alçada, onde a nossa contingência humana, ela chegou no limite. Por exemplo, quando Pedro pesca a noite toda e não pega nada, ele fala assim: eu estou lavando as redes. Lavar as redes eu estou entregando os pontos. É uma lição nesse texto aqui que é fundamental para nós hoje. Deus, ele sempre vai usar o que nós temos na nossa vida, o que nós temos nas nossas mãos. Mulher, o que você tem em casa? Eu tenho uma botija de azeite. Davi, o que você tem na sua mão? Eu tenho uma funda e uma pedra. Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho uma vara e um cajado. Pedro usou o que ele tinha na mão, a sua rede. Aí você pode falar assim: José não tinha nada. Mas toda a resposta de transformação na vida de José, apesar de todo o trauma, toda a luta, vendido, abandonada, trauma familiar, trauma emocional, amargura, rancor, tudo estava nas mãos de José. Porque José, ele dava o seu melhor no pior lugar onde as pessoas tinham colocado ele. Então você percebe o seguinte, que Deus, ele sempre vai usar os nossos próprios recursos para fazer coisas extraordinárias. E com essa mulher não foi diferente.
Eliseu pergunta: o que você tem na sua casa? O que você tem na sua mão? O que você pode fazer agora? José podia fazer. O que ele fez? Ele fez o seu melhor. E a minha pergunta é: o que é que você pode fazer hoje? Mas você pode fazer. Não é, mas isso, mas aquilo, eu não tenho, minha família é pequena. Lembra geralmente a gente fala como Gideão, né? Eu sou o menor da casa do meu pai, minha família é muito pequena, e a minha família é menor da tribo, e a tribo é menor de Israel. Deus sempre vai usar o que nós temos nas nossas mãos. E a minha pergunta é: o que é que você pode fazer hoje, agora de manhã, para você falar assim: Deus, eu vou dar um passo em direção à grande transformação, a uma quebra de ciclo na minha vida. Quando nós começamos a viver aquilo que nós estamos vivendo, um sofrimento, e a gente não dá esses passos de fé, é aí que desenvolve na nossa vida aquilo que eu chamo de dedo podre, né? Porque você acha que sempre que uma coisa boa está acontecendo, uma coisa ruim vem logo adiante. Lembra de José? O pai gostava dele, porque o pai gostava dele, ele foi jogado no fundo do poço. A mulher de Potifar gostava dele, porque a mulher de Potifar gostava dele, ele foi parar na prisão, né? Por causa do sonho de José, os irmãos venderam ele. E dentro da prisão, o que pedem para José? Pedem para José interpretações. Mas a resposta da mudança e da quebra de ciclo na vida de José estava na própria vida dele. Diz assim que Deus abençoava o que José fazia. E aí existe uma outra coisa muito interessante. Deus tem reservado muitas coisas para nós. E a pergunta é: nós estamos prontos para recebê-las? Saberemos, com a nossa maturidade atual, administrar as nossas bênçãos? Talvez a restauração de um casamento ou um novo desafio profissional que vai gerar uma remuneração excelente, né? Temos condições hoje de usufruir com sabedoria de tudo que buscamos como um milagre de Deus? Saiba que Deus conhece o nosso coração e o nosso futuro. Eu gosto do que essa mulher fez, porque ela recebeu a bênção e ela foi resolver os problemas da vida dela. Ela pagou as dívidas. Ela trouxe o resto para casa e colocou a vida em ordem. Às vezes nós recebemos as bênçãos de Deus, saímos igual desembestado por aí e não pagamos as dívidas, não resolvemos o que está lá atrás, não resolvemos as pendências, compramos carro novo, vamos fazer viagem. E aí, lembre-se, sabedoria. Então, que Deus nos dê esse discernimento, que Deus nos dê essa fé, que Deus nos dê essa obediência incondicional. Uma outra lição na vida dessa mulher: saiba onde ir quando você não souber o que fazer. Quando essa mulher não soube o que fazer, ela foi em um homem, Eliseu, né? Que um homem de Deus, um profeta de Deus, pediram um conselho espiritual e ali ela saiu com a orientação que ela precisava. Vamos orar? Que o negócio aqui está demorando demais, esse devocional. Pai querido e amado, nos dá sabedoria diante dos desafios que nós temos na nossa vida. Muitas vezes nós achamos que a resposta do nosso milagre está com amigos, está com a influência, está com alguém que poderia apresentar. Mas a resposta do nosso milagre está em nós, está conosco. Que nós possamos abrir os olhos do nosso coração e que nós possamos mover os nossos pés em um passo de fé e fazer tudo o que podemos fazer para que o Senhor se mova na nossa vida. Derrama da tua graça sobre nós, nos dá discernimento, sabedoria e um coração completamente inclinado a obedecer a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode começar agora, caminhar em direção do seu milagre. Faça o que você precisa fazer. Você precisa se voltar para Deus? Se volte para Deus hoje. Entendeu? E é isso aí. Deus abençoe você. Uma ótima terça-feira e até amanhã.